Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana Costa e hoje vim falar de um assunto que já foi uma grande dor para mim. E como tudo na vida, eu acredito da seguinte forma: se você tem algo na sua vida que não está bem resolvido, você não precisa aceitar isso. Só tem duas formas de você vencer esse desafio, pensando da seguinte maneira: como mudar essa situação e quem pode me ajudar? E por isso eu resolvi vir falar um pouco sobre esse assunto, relacionamento, que foi algo que foi uma grande dor para mim lá no passado. E eu resolvi então estudar, procurar mentores, ler vários livros e através deste conhecimento, agora vim aqui passar um pouquinho para vocês. Principalmente ali na época da adolescência, foi algo que me marcou bastante. Na minha família, eu não tive muito esse contato de acesso a falar sobre relacionamento. E isso deve acontecer em várias famílias. Então, por isso, eu resolvi abordar esse assunto. Então, eu vou te pedir para que siga, se inscreva no meu canal e curte esse vídeo, porque desta maneira eu vou continuar realizando mais vídeos, dessa maneira eu consigo saber qual assunto vocês estão gostando mais e vou trazendo aqui mais vídeos para o canal. Então se inscreva aqui no meu canal e curte esse vídeo. Bem, o tema é o que eu diria para mim mesma na adolescência sobre relacionamento. A primeira vez que eu tive contato com esse assunto na minha vida foi ali quando eu estava por volta dos 10 anos de idade, onde eu estava brincando numa praça e nesta praça tinha uma mulher que estava falando sobre seu livro, que no momento era um livro que abordava esse tema, Sorrindo entre Lágrimas. E eu estava ali brincando e eu ouvi ela falar a seguinte pergunta. Uma mulher muito bonita, loira, lembra assim mais ou menos da fisionomia dela. E ela falou o seguinte: qual homem aqui se envolveria comigo? E vários homens levantaram a mão. E ela falou assim: se eu falasse para vocês que eu sou soropositiva. E assim ela começou a falar sobre o livro dela. E ela conta, se eu não me engano, porque faz muito tempo, que ela contraiu o vírus do HIV na sua primeira relação, que às vezes até hoje existe um mito de que na primeira relação você não vai contrair uma DST, que na primeira relação você não vai engravidar, e isso não é verdade. Eu lembro que eu estava brincando e naquele momento que ela falou aquilo me marcou demais. Então foi a primeira vez que eu tive contato então sobre esse assunto, relacionamento. Então aí já vai 2 mitos caindo por terra. Pode sim contrair uma DST na primeira relação e pode sim engravidar numa primeira relação, tá? Meu primeiro amor, quando aconteceu o meu primeiro amor? Eu estava ali por volta dos 14 anos de idade e conheci uma pessoa que era mais velha que eu, 5 anos mais velha, então já tinha atingido a maioridade. E naquele momento eu sempre fui muito aberta com minha mãe e falei para ela que eu tinha conhecido uma pessoa, estava conversando. E naquele momento minha mãe falou para mim o seguinte: olha, eu vim de uma origem humilde, né? Nós só temos uma forma de vencer na vida, minha filha, que é através do estudo. Tem que estudar, se dedica a estudar esse momento. Eu acho que para você não é o momento agora de se envolver com uma pessoa, além de ser alguém que já atingiu a maioridade, está numa fase diferente da vida. Foca no momento em estudar, em atingir os seus objetivos. E assim eu fiz. Me dediquei, fui estudar, fui fazer minha faculdade e só depois que fui envolver em relacionamento. E algo que minha mãe falou, isso eu trouxe, eu acho que me serviu de bastante lição para minha vida. Essa questão de maturidade emocional versus a idade. Por quê? Maturidade tem a ver com idade? Nem sempre. Só que quando você está na adolescência e busca um relacionamento com alguém que está numa fase totalmente diferente, aquela pessoa tem uma maturidade, uma malícia, às vezes diferente, que você não tenha. Então tem que ter um certo cuidado.
que as pessoas dizem sobre mim que não é verdade? Esta é uma aula que tem bastante tarefas para serem realizadas. Então, se você não está com a caneta, com o papel aí por perto, pode pegar uma caneta, pausa aí o vídeo, pega uma caneta, um caderno para você poder anotar. E responde essa questão aqui. O que as pessoas dizem sobre mim que não é verdade? Então, se tem alguém que fala algo sobre você e que você não concorda, escreve. Escreve as coisas que as pessoas falam sobre você e que não é verdade. Vou te dar um exemplo. Ah, você é uma pessoa egoísta. Você realmente é uma pessoa egoísta? Então coloca aqui. As pessoas dizem que eu sou egoísta. Coloque tudo que as pessoas dizem, mas que você não é. E depois aqui embaixo, responde a segunda pergunta. Quem sou eu? Por que tem essa pergunta? A partir do momento que você responde quem é você, o que as pessoas dizem sobre você, não importa. Todas as vezes que alguém falar algo que você não é, aquilo não vai entrar no seu coração, porque você sabe quem você é verdadeiramente. Então, se você chegou agora nessa parte do vídeo, pausa e realiza essa atividade. Escreve o que as pessoas dizem e que não é verdade sobre você. E depois escreva quem é você verdadeiramente. E depois você pode ir até em frente ao espelho e responder essas frases que as pessoas falam sobre você, dizendo: eu não sou isso, eu não sou isso, eu sou isso. E fale tudo o que você é, porque quando alguém fala algo sobre você e que não é verdade, aquilo não vai entrar no seu coração. Tanque de amor. Esse slide eu trouxe de um livro que chama 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman, que ele fala o seguinte, que todas as pessoas, desde uma criança como um adulto, todos nós temos um tanque emocional, um tanque de amor, e que esse tanque de amor deve ser preenchido diariamente. Quando nós somos crianças, quem preenche esse tanque de amor são as pessoas que cuidam de nós, sejam os pais, os avós. Aquela pessoa que cuida da criança, ela tem esse dever de preencher o tanque de amor diariamente, para esse tanque de amor sempre estar cheio. De que forma? Fazendo um elogio, através de um presente, falando palavras de carinho, de amor para essa criança. Eu até lembrei de uma situação que eu passei recentemente. Eu trouxe a minha sobrinha aqui para casa e eu sempre gosto de cuidar bem dela e lavei o cabelo, colocou uma roupinha nova, passou um batom bem clarinho, mas passou. E meu esposo não estava aqui na hora. E quando ele chegou, ela me chamou de canto e falou assim: titia. Falei: o que foi, minha filha? Ela falou assim: o Eliardo não me viu. Eu falei assim: como assim ele não te viu? Olha pra mim, titia, o tanto que eu tô bonita, ele não falou nada. O que significa isso? O tanque de amor dela estava cheio. Por quê? Para ele não comentar, é porque ele não viu, porque não tem outra resposta para isso. É porque ele não me viu, não tem outra. Como assim? Eu bonita desse jeito e alguém não me elogiar? Foi porque não me viu. E isso é extremamente importante, porque quando você está com um tanque de amor cheio, você não aceita menos na sua vida. Isso é muito importante para os pais. Preencha esse tanque de amor dos seus filhos. Deixa ele transbordando. Esses dias eu vi uma palestra da Andréia Fernandes, que é autora do livro Tamo Junto, Andréia Fernanda, e ela falando o seguinte: por que às vezes uma menina que é muito bonita, ela acaba se envolvendo com um rapaz que às vezes é considerado como um rapaz que é desprovido de beleza. Às vezes aquela menina é uma menina que gosta de se arrumar e ela demora ali se arrumando, se preparando para ir para o colégio. E o que as pessoas em casa costumam fazer com essa menina? Ah, sua enrolada,
fica demorando, a menina tá lá se produzindo, na hora que ela sai, demorou tanto para isso, para sair desse jeito? Não, sua enrolada. O que acontece com esse tanque de amor? Vai só diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí quando ela chega lá na escola, aquele rapazinho que talvez é ali considerado como desprovido de beleza, quando encontra com essa menina, fala: nossa, mas você tá maravilhosa, hein? Para quem tá com tanque de amor vazio, um elogio faz o quê? Transbordar. É onde ela começa a enxergar aquele menino, às vezes começa a enxergar uma pessoa que não a trata tão bem. Por quê? Porque o tanque de amor dela tá vazio. Qualquer coisa que preencher já é muito. Então tem que ter muito esse cuidado. Sempre preencha o tanque de amor dos filhos. Aí o que acontece? Muitas vezes quem vai estar assistindo vai falar: ah, mas eu não tenho contato talvez com a minha mãe, eu não tenho contato com meu pai. Na minha época de adolescência, ali, quando eu tive o meu primeiro amor por volta dos 14 anos, eu estava numa fase muito difícil também. Por quê? Eu sou filha de mãe solteira, não tive contato com meu pai. Minha mãe, na época, eu tinha, infelizmente, tido um atrito com a minha mãe. Então, meu tanque de amor aqui estava vazio. Só que nesse momento, eu descobri que existe um Deus que está a todo momento preenchendo o nosso tanque de amor. Então, se você não está tendo convívio com mãe ou com pai, não tenha alguém próximo para preencher o seu tanque de amor, existe um Deus que está ali pensando em você, que te ama e que vai fazer esse tanque de amor seu transbordar. E o que acontece? Quando nós somos crianças, os nossos pais têm o dever ali de preencher esse tanque de amor e não de ficar esvaziando. Só que quando a gente vai crescendo, e se a gente não tem esse contato com os pais para transbordar esse nosso tanque de amor, o que a gente pode fazer? Preencher do amor de Deus através do Espírito Santo. E outra forma que a gente pode preencher esse tanque de amor, a gente mesmo pode cuidar do nosso tanque. A partir do momento que você cuida de você, você tira um tempo para você tira um tempo para ler um livro, você tira um tempo para, se você gosta de arrumar as unhas, para cuidar das suas unhas, para tomar um banho, se sentir bem, fazer uma atividade física. É uma forma de cuidar do seu tanque de amor, de escrever sobre quem você é verdadeiramente, o que você quer para sua vida, o que você merece. Você mesmo cuidando do seu tanque de amor, para quando alguém aparecer na sua vida, você não aceitar menos. Então, cuide do seu tanque de amor. Se você não tem alguém, um pai, uma mãe, que possa estar cuidando do seu tanque de amor, cuide você mesmo. E Deus não esquece de você. Deus está preenchendo o seu tanque de amor a todo momento. Às vezes a gente pode esquecer dele, mas ele nunca esquece de nós. Nesse momento lá dos meus 14 anos, que eu não estava numa fase tão bacana, Deus me ajudou muito. Então, siga o seu coração, cuide de você e não esqueça que Deus está sempre cuidando de você também. Outro tópico aqui, autoestima. Eu pensava que eu sabia o que era autoestima. Eu falava assim: olha, eu acho que minha autoestima hoje tá boa, porque eu me arrumei, tô olhando no espelho, eu tô me achando bonita. E não é bem assim. Eu só descobri realmente o que era autoestima através de alguns livros que eu li e também através da terapia. Autoestima vai além do que você vê. Vai também através das suas atitudes. Se você pensa primeiro no outro, ao invés de pensar em você primeiro, sua autoestima está baixa. Porque uma pessoa que está com uma autoestima elevada, além do físico, ela se olhar no espelho, ela gostar do que ela vê, ela pensa primeiro nela. Então, se você todas as vezes toma uma atitude pensando no outro, eu vou falar sim, mesmo querendo falar não, para não desagradar. Eu vou falar não, mas queria falar sim. Você está pensando no outro e não está pensando em você. Então, autoestima vai além do físico, está nas atitudes também. Então, cuidado com as atitudes, pense em você primeiro, não se coloque em segundo plano.
primeiro você. E aprenda também o poder do não. Da mesma forma que você pode dizer sim, você pode dizer não. Um dos livros que me ajudou bastante sobre o poder do não foi esse livro aqui, Limites. Quando dizer sim, quando dizer não, assumindo o controle da sua vida. É um livro muito bom. Se você tem dificuldade de dizer não, é um livro que pode te ajudar. E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque muitas vezes tem uma frase típica que é o que? Se você realmente gosta de mim, me dá uma prova de amor verdadeiro. Me dá uma prova de amor. E a prova de amor verdadeiro é o que? Respeito. Se a pessoa te respeita, isso sim é uma prova de amor. Ter uma relação sexual antes do momento, se você não está preparado, só porque o outro falou, eu quero uma prova de amor, se você não tiver um contato sexual comigo, eu não vou querer ficar com você, é melhor dizer não. Você tem esse poder, pode sim dizer não. A prova de amor verdadeiro é o quê? É o respeito. Uma pessoa que chega até você falando que quer uma prova de amor, que você tem que fazer alguma coisa em troca de amor, ela não te ama, não te respeita. Então não aceite isso. Um dos assuntos que eu quis abordar também é sobre a gravidez na adolescência. Aqui eu coloquei um questionário para poder responder CTTFM. Você vai responder aqui sim ou não. Se tiver apenas um não aqui, significa que você não deve realizar e se arriscar a ter uma relação sexual sem preservativo. Se aqui você preencher pelo menos um não, você não deve realizar uma relação sexual sem preservativo. Porque se você realizar, além do risco de uma gravidez, tem também o risco de contrair uma DST. Primeiro aqui, consigo manter a mim mesma e uma criança? Se você consegue manter a si mesma e uma criança, sim. Se você não consegue, então já é não. Já é um motivo para não realizar o ato sexual sem preservativo. Tenho um relacionamento estável? Se você tem um relacionamento estável, coloca sim. Se for não, já é um outro motivo para não realizar uma relação sexual sem preservativo. Tenho maturidade emocional para ter um filho? Responda sim ou não. Foram realizados exames pré-nupciais? Por que realizar esses exames pré-nupciais? Para ver questão de DST, se o casal não tem uma incompatibilidade sanguínea, porque isso pode trazer problema tanto na gestação quanto também para o bebê. Então, se não foram realizados esses exames, você não deve realizar uma relação sexual sem preservativo. Minha doutrina familiar e religiosa permite este envolvimento agora? Então, pela sua doutrina familiar e religiosa, você pode realizar esse ato agora? Se a resposta for não em algum desses, se tiver apenas um não, se tiver pelo menos um não, você não deve arriscar a ter relação sem preservativo. Não faça isso com você, não faça isso com uma outra vida, porque você pode talvez ter uma gravidez que não está no momento planejada, ou você pode contrair uma DST. Então, se tiver algum não aqui, significa que você não deve realizar essa relação sexual sem preservativo. A pessoa certa. Essa aqui é uma tarefa que eu gostaria de ter feito lá na época da minha adolescência. E eu trouxe aqui para vocês. Então, quem ainda não pegou o papel, a caneta, pega agora para poder responder. Quais são os meus valores? Coloca aqui quais são as coisas que são importantes para você. Quais são os seus valores cruciais? Por exemplo, um dos valores para mim sempre foi crucial é o quê? Honrar a família, honrar os pais.
Porque você coloca aqui todos os valores que são importantes para você. Porque se você encontrar uma pessoa que não tem os valores parecidos, não adianta. Vai ter muito problema. E aqui, escreva 10 pontos positivos em uma pessoa que eu quero encontrar. Eu escrevi em 2015 o que eu queria encontrar numa pessoa. Tá aqui nessa folha. E eu não escrevi só 10, né? Aqui tem até mais. Tem 16 coisas. E um ano depois eu conheci o meu esposo. Fui lembrando da minha lista. Falei, olha, será que bate? E se nessa lista não estiver batendo pelo menos ali 80%, significa que é melhor nem se envolver. E 10 pontos negativos, o que eu não quero. Escreve ali tudo que você não quer. Vou falar aqui alguns exemplos que eu coloquei na época. O que eu não quero em um homem? Não pode fumar. Isso para mim era crucial. Essa lista aqui é individual. Vai ser cada um de acordo com o que quer e o que não quer. Por quê? Principalmente essa aqui com os pontos negativos. Quando você conhecer uma pessoa que tem aqueles pontos que para você é muito negativo, é melhor nem se envolver. Corta laços antes de gostar. Tudo que está no início é mais fácil. Então eu fiz essa lista aqui, ó, um ano antes de conhecer o meu esposo. Quando eu conheci, comecei a lembrar da minha lista, a gente foi conversando, eu vi ali que batia pelo menos 80% da lista, porque se não bater, principalmente nos pontos negativos, não adianta envolver, porque vai trazer problemas. Então faça essa lista. Se você não está assistindo esse vídeo agora, pausa e faz essa atividade, porque isso aqui pode mudar o curso da sua vida. Porque se você encontrar uma pessoa que tem tantos pontos negativos, corta laços. Nem fica conversando no WhatsApp, nas redes sociais, porque em algum momento ali você pode estar com autoestima baixa e aquela pessoa, aquele negócio, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tem esses pontos negativos, escreva no mínimo 10. Pode escrever até mais, mas no mínimo 10. Quando conhecer alguém que tem esses pontos que você não quer de jeito nenhum, afasta. Tudo tem o seu tempo. Não precisa ficar afobado, pensando, vou ter que namorar logo agora. Tudo tem seu tempo. E tudo passa. Tudo passa. Não precisa se preocupar. Por que eu coloquei aqui essa feniletilamina? É um neurotransmissor da paixão. E o que esse neurotransmissor faz? Quando você está próximo a uma pessoa que você está apaixonada, libera esse neurotransmissor. E esse neurotransmissor traz uma dependência. E por isso que você às vezes não entende. Eu quero ficar a todo momento falando, junto. Por quê? Esse neurotransmissor está alto. E quando você fica longe, esse neurotransmissor começa a diminuir e aí dá aquele sintoma de tristeza, de sentir falta. Mas com o tempo, se você perceber que não é a pessoa ideal, você se afastando, esse neurotransmissor vai diminuir e com o tempo você vai esquecendo. Só que se você voltar a conviver, vai liberar novamente esse neurotransmissor e começa tudo de novo. Então, tudo passa, não precisa se preocupar. Se você conhecer uma pessoa que você percebeu que não é o ideal para sua vida, o quanto antes cortar laços, melhor. E quando esse neurotransmissor começar a baixar, tudo vai melhorar. Então, tudo passa, tudo tem seu tempo, não precisa ficar afobado. Se preocupe primeiro agora em você, nas suas conquistas, no seu foco, nos seus objetivos. Conquiste primeiro sua independência financeira. Por que eu quis colocar isso aqui? A segunda causa de não procurar a polícia em relacionamento abusivo é por causa da dependência financeira. Em primeiro lugar está o medo e em segundo lugar a dependência financeira. Infelizmente é uma realidade entre as mulheres. A dependência financeira faz muitas mulheres não saírem de um relacionamento
de um relacionamento abusivo. Principalmente em casos em que a mulher é bem mais nova, a menina é mais nova e o homem bem mais velho. Começa ali naquela questão de eu vou cuidar de você, não precisa se preocupar porque eu cuido de tudo. Vai afastando essa mulher do seu círculo de amizade, do seu círculo de família, como se fosse o protetor. E na verdade não é bem assim. É um relacionamento abusivo. Então, se você tem sua dependência financeira, isso já vai te ajudar a sair da segunda causa de as mulheres não procurarem a polícia quando sofrem relacionamento abusivo. Principalmente quando tem filhos. Se a mulher tem ali uma dependência financeira do marido e ainda tem filhos, fica mais difícil. Então, antes de pensar em buscar um relacionamento, pensa primeiro no seu foco, nos seus objetivos, na sua independência financeira em primeiro lugar. Então, antes de conquistar sua independência financeira, não busque relacionamentos. Busque primeiro sua independência financeira, seus objetivos conquistados. Você merece o melhor do mundo. Onde você tiver que diminuir para ser aceita, não é lugar para você. Então voe, não aceite menos do que você merece. Então busque primeiro o eu, cuidar de você, da sua saúde, das suas finanças, da sua independência, dos seus objetivos e não aceite menos do que você merece. Obrigada.